Hoje quero falar contigo sobre 4 empresas, 4 ações que podem gerar aqui oportunidades de curto, médio e longo prazo e que poucos investidores estão a acompanhar. Sabemos que quando investimos na Bolsa de Valores tendemos sempre a escolher as ações do índice principal, de referência, o PSI 20, e acabamos sempre por escolher as empresas mais conhecidas, com maior liquidez, com melhores fundamentais. Sabemos que a maioria dos investidores opta por ela, mas também existe um lote de investidores que acaba por escolher aquelas ações que não estão tão visíveis, e essas ações estão então no PSI geral, e temos aqui algumas ações que poderão ser interessantes curto, médio e longo prazo. Hoje quero partilhar contigo a minha perspectiva sobre essas mesmas ações. Sabemos que hoje, sexta-feira, dia 21 de maio, o mercado acabou de fechar sensivelmente a 10 minutos e verificamos que pelo PSI 20 fechou no negativo, a perder 0,18%. Verificamos também aqui um misto entre força compradora e vendedora, já que temos aqui tanto algumas ações que fecharam no verde, como também outras ações em destaque que fecharam no negativo. No negativo ia destacar-se a Altri, que apresentou resultados interessantes, mas a perder muito próximo dos 3% hoje na sessão. Pelo lado positivo, foi a Ramada, subiu o volume, esteve a negociar durante o início da sessão também mais de 6%, acabando por fechar muito próximo dos 5% de valorização. Vamos então analisar quais são as possíveis, então, as 4 empresas que os investidores não estão a acompanhar, mas que podem ser interessantes. A primeira, para mim, será então a Cofina, e vamos falar de 4. Aqui são oportunidades que poderão surgir a curto, médio e longo prazo, e também vou partilhar contigo quais são as empresas que poderão ter aqui maior destaque no muitíssimo curto prazo. Se analisarmos a Cofina, sabemos que temos aqui, muito rapidamente pelo gráfico diário, analisando apenas o último ano, verificamos então queda, subida, período lateral. Estamos a negociar contra as médias móveis. Se fôssemos apenas a negociar pelo sentimento das médias móveis, não deveríamos entrar, ou pelo menos pensar em compras. Estamos a negociar abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos, também da 17 e 34 períodos. Logo aí teríamos que ter mais atenção quando fazemos esse tipo de investimentos pelas médias móveis. Não deveríamos ser tão rigorosos, devemos analisar sim a estrutura do mercado, que é a estrutura que dá mais segurança realmente do comportamento, do possível movimento que poderá realizar o mercado. Sabemos que para já temos aqui um fundo realizado em janeiro de 2021 que não foi quebrado. Nas últimas 2 sessões então tivemos aqui a resposta compradora, hoje apareceu mais volume, tivemos aqui um fecho acima da média móvel exponencial de 34 períodos, que foi acima dos 0,22 cêntimos 78, e verificamos que temos aqui nesta zona dos 0,26 cêntimos, uma zona que foi relevante em agosto de 2020, aqui novamente em dezembro, em fevereiro e novamente aqui em março, ainda foi em março de 2021. Uma zona de resistência, temos aqui uma zona que acabou por lateralizar abaixo das médias móveis, conseguiu não negociar abaixo, não criar novamente um movimento mais de pressão vendedora, de queda, evitou, e há aqui uma recuperação. Sabemos que se analisarmos o gráfico semanal para termos aqui uma perspectiva mais de médio prazo, verificamos onde estamos e o que é que ele já fez anteriormente, no seu passado. Sabemos que temos aqui um fundo nesta zona dos 0,25, quebra, reteste, rejeitou a recuperação desta zona, e agora o que é que poderá acontecer? Sabemos que temos esta luta e, na minha perspectiva, verificamos também que em termos de osciladores, se fores um investidor também tem no seu gráfico osciladores, verificas que eles estão aliviados. Eu faço este comportamento, eu diria que a probabilidade dele subir e começar a desafiar a média móvel exponencial de 34 períodos, que se situa-se nos 0,23, aliás, 0,23 sim, nos 0,2387, aumenta cada vez mais. Tivemos então o fecho da semana acima da vela anterior, que foi o máximo que realizou anteriormente, foi acima dos 0,2270, fechamos esta semana nos 0,2290. A minha perspectiva curto, médio e longo prazo será de ver a Cofina aqui a criar um impacto. Primeiro, aqui a desafiar as médias móveis, será um impacto muitíssimo curto prazo, 5%, mas eu acredito que curto prazo teremos então um caminhar
ascendente por parte das ações da Cofina para esta zona dos 0,26, sensivelmente 0,26, um bocadinho mais acima, que faria aqui uma possível valorização a curto prazo de 15%. Mas eu diria que o seu objetivo de médio prazo será ele conquistar esta zona e fazer aqui um reteste desta zona dos 0,30, que faria sensivelmente uma possível valorização na ordem dos 30% a curto, médio prazo. Se analisássemos o gráfico mensal, verificamos então que tínhamos anteriormente aqui um fundo relevante em 2000 ou 1999, sabemos que criou estes fundos cada vez menores, aqui novamente quebra do seu anterior fundo, verificamos que o MACD criou uma divergência positiva em relação à estrutura do preço, começou a criar aqui topos consecutivamente mais altos em relação aos fundos que ele vinha aqui a realizar. Também tivemos uma divergência positiva ligeira pelo RSI, o oscilador, e verificamos que o estocástico estava aqui em área de sobrevenda e está a recuperar novamente a zona mais de equilíbrio, que é esta zona a partir dos 0,20. E estamos afastados das médias móveis de 17, 34 períodos e sabemos que quando há aqui uma quebra forte, como houve aqui anteriormente, forte queda, é normal que haja aqui um reteste depois na média móvel exponencial de 17 ou de 20 períodos, seja exponencial ou de simples, e atualmente a exponencial de 17 períodos encontra-se nos 27 cêntimos. Por isso, a perspectiva também pelo gráfico mensal é uma possível valorização, no mínimo, vamos dizer assim, na ordem dos 20%. Por isso a Cofina existe aqui trabalho a fazer em termos do gráfico mensal, mas a perspectiva é que venha aqui a criar um impacto na ordem dos 20% a 30% de curto e médio prazo. Vamos então analisar outra ação que poderá ser interessante para os investidores. Vamos começar então por falar da empresa Martifer. Martifer também é um título de menor liquidez. Tu vês aqui o gráfico diário e analisando aqui o último ano, que foi aqui até aqui, tu verificas que este período foi complexo, muito ruído, e verificas também, se analisarmos aqui o volume, tivemos aqui algumas sessões a negociar 20 mil, 22 mil, 2 mil, 19 mil, e agora está aqui a haver um aumento. Verificamos que aqui neste título as ações estão a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos, 17,34. Hoje, se analisarmos aqui a valorização da cotação, vamos aqui ordenar isto por isto por ordem. Ora, Martifer fechou a valorizar mais de 2,5%, com mais de 25 mil ações negociadas, e verificamos que, se analisarmos isto, fez aqui um reteste anteriormente a este fundo, já que ele criou este movimento impulsivo, reteste, novamente, passou por um período bastante complexo de lateralização, acaba por criar aqui uma mudança de comportamento, vem aqui fazer um reteste à média móvel, reteste este fundo aqui, um fundo intermédio do movimento, e verificamos que está aqui a criar algo melhor. E isto começa aqui a criar uma perspectiva bastante interessante para quem está e se posicionou nas ações da Martifer ao longo do tempo, que com preço médio vamos supor na ordem dos 38, 40 cêntimos, muito possivelmente poderão ter aqui novidades de curto, médio e longo prazo. A minha perspectiva, se eu analisar o gráfico de médio prazo, o gráfico semanal, verificas então que esta zona foi relevante, os 47 cêntimos e 50, aqui em 2015, aqui também, 2018, 2019, 2020, só que sabemos que esta zona tem sido de resistência, mas na minha perspectiva eu diria que agora podemos ter aqui um desafiar desta zona e criarmos aqui um movimento ascendente que poderia, ou poderá, neste caso, levar o preço, vamos sensivelmente, a negociar para esta zona dos 52 cêntimos, faria aqui uma possível valorização de 17%, eventualmente até uma possível valorização na ordem dos 30% a curto prazo, e se eventualmente começar aqui a criar um sentimento mais positivo, a expectativa será então dele caminhar para esta zona dos 68 cêntimos, eventualmente 80 cêntimos, com uma perspectiva de mais médio e longo prazo. Isto porque, e vamos aqui analisar, não vale a pena dizer só valores se não acreditarmos e analisarmos os movimentos. Este foi o movimento mais forte de queda. Sabemos que em 2014 fez este topo, queda,
acabou por fazer aqui um rompimento, quase um duplo fundo, vamos chamar um duplo fundo, período de uma base, um período mais lateral, cria uma estrutura de mercado ascendente, faz aqui uma correção, acaba por haver força compradora para puxar as cotações para cima, não fechou abaixo do seu anterior fundo e volta novamente aqui a conquistar. Passou por um período lateral, um período mais estável, verificamos que em termos de osciladores, tanto pelo RSI como o estocástico tem algum espaço pelo gráfico mensal e é muito provável que possam vir aqui a desafiar estas zonas curto, médio e longo prazo. Por isso a perspectiva começa a aumentar cada vez mais o interesse. Se analisares o cruzamento das médias móveis exponenciais 17 e 34 períodos, verificamos que há aqui um cruzamento, vamos aqui até ampliar isto. Houve aqui anteriormente, em 2018, ele aguentou-se, acaba por ceder, período complexo, a mostrar um período mais lateral e, muito possivelmente, se analisarmos assim, sabemos que estamos aqui agora a lutar nesta zona, unindo estes topos, já houve aqui um primeiro reteste, primeira rejeição, está a conquistar, sabemos que estamos num gráfico mensal e se fecharmos aqui cada vez mais acima no mês de maio, falta apenas sensivelmente 9 dias para fechar o mês de maio, estaremos aqui o caminho aberto para começar a criar algo melhor nas ações da Martifer. Vamos então analisar outra empresa que poderá gerar oportunidades de curto, médio e longo prazo, é Teixeira Duarte. Vamos aqui analisar a Teixeira Duarte, que pelo gráfico diário tem passado aqui por um período lateral de acumulação, diria eu. Sabemos que poderá ter desiludido alguns investidores que entraram anteriormente aqui, possivelmente aqui, e estão há alguns meses à espera que realmente a Teixeira Duarte venha a recuperar o fôlego e interesse comprador e puxar pelas ações da Teixeira Duarte. Para já, como tu podes analisar, tens este movimento, queda, este movimento altista, verificas então um topo mais alto que o anterior, acaba por lateralizar, sabemos que estamos aqui com um range entre os 0,880 e aqui esta zona dos 0,970. Estamos aqui num período lateral, mas sabemos que hoje a sessão também houve aqui um impacto, rejeitou, há um aumento de volume e continua a não mostrar, não querer mostrar força compradora. Se analisarmos o gráfico semanal, vamos então verificar onde está, quais são as expectativas de médio prazo. Fundo, um novo fundo aqui, período lateral nesta zona, sabemos que é necessário conquistar esta zona dos 0,956 e temos aqui desafios. O primeiro desafio terá a ser este topo, já que estamos contra as médias móveis, a média móvel exponencial de 200 períodos pelo gráfico semanal está muito acima, está cá bastante acima, atualmente estamos muito afastados, estamos a lutar contra as médias móveis exponenciais 17 em 34, já fez aqui um primeiro teste, rejeita novamente e está a rejeitar. Eu diria, ou não ficaria nada surpreendida se nas próximas 2 semanas, se não tivermos aqui já um comportamento diferente e começarmos a conquistar a média móvel exponencial de 34 períodos que está atualmente nos 0,946 e caminharmos então nas próximas semanas, 3, 4 semanas, aqui cada vez mais para esta zona. Sensivelmente para os 10, depois para os 10,48 e o objetivo principal, o objetivo de muitíssimo curto prazo ou curto prazo está aqui nesta zona. Eu diria que quando começar a conquistar esta zona dos 0,956 terá o caminho aberto para puxar pela cotação para esta zona. Depois, sim, poderíamos passar por uma correção, fazer um reteste desta zona e depois relançar novamente um movimento para regressar a esta zona dos, também o objetivo aqui em magenta, dos 0,1265. Sabemos que o topo mais relevante está cá em cima, nos 0,1770. Isto são topos intermédios, já que ele caiu, faz uma correção novamente aqui e aqui uma recuperação. Por isso, a perspectiva e o desafio a médio e longo prazo será caminharmos para este topo. Estamos, de certa forma, bastante distanciados desse objetivo, 90%, deste primeiro objetivo na ordem dos 20%, deste objetivo que eu acredito que tem probabilidade, que é
que é possível ser atingido a médio prazo está na ordem dos 40%. Claro, não se vai fazer durante uma semana, vai levar algum tempo, mas será o seu caminho que ele poderá aqui realizar. Sabemos que a minha perspectiva poderá favorecer então aqueles que já estão posicionados, aqueles que pensam vir aqui a entrar, possivelmente poderiam aqui aguardar que houvesse aqui um rompimento deste máximo desta sessão, que foi, vamos ver, nos 0,942, para termos aqui já um sinal de força e negociarmos acima da média móvel. Por isso a minha perspectiva em relação à Teixeira Duarte começa a melhorar, uma perspectiva positiva em todos os tempos gráficos. Claro que verificamos pelo gráfico diário que tem havido aqui períodos mais complexos, mais laterais. Sabemos que temos aqui esta zona relevante, ou pelo menos tem sido relevante, dos 0,881, e eventualmente se alguma coisa mudar na próxima semana, o sentimento de mercado em termos europeu e também norte-americano for um bocadinho menos positivo, ainda poderemos vir aqui novamente fazer aqui um reteste, embora eu não acredite muito neste cenário, mas poderá ser possível, e depois arrancar, iniciar, romper a média móvel exponencial 200 períodos, está aqui em cima na zona dos 0,956 e caminharmos então para esses objetivos que acabei de partilhar contigo. Vamos então analisar então a quarta empresa que poderá aqui gerar oportunidades de curto, médio e longo prazo e muito possivelmente uma das mais interessantes nestas, ou pelo menos das mais interessantes em termos de impacto curto, médio e longo prazo. Das quatro, eu diria que a empresa e a Teixeira Duarte são aquelas que poderão, no muito curto prazo, gerarem essas oportunidades mais interessantes, porque também têm mais volume, acabam por ser empresas que chamam mais a atenção. Se analisarmos a empresa, verificamos que desde o meu último comentário, foi aqui, sensivelmente aqui nesta zona, acabou por fazer um rompimento, conquistar os 16,50 e acabou por lançar este movimento, ir ao encontro desta linha vermelha, uma linha de tendência ou de referência na altura, acabou por fazer o reteste e fazer sensivelmente aquilo que eu tinha partilhado contigo, caso fechasse e quebrasse os 16,50, que era este movimento, sensivelmente este movimento, regressar a esta zona dos 0,18 e praticamente o fez, faz um reteste à média móvel e lança um movimento ascendente. Os investidores que acabaram por acompanhar e têm acompanhado a empresa e face às notícias da empresa, começam a acreditar cada vez mais na empresa. Verificamos que a curto prazo também a empresa tem mostrado uma estrutura de mercado ascendente, mais otimista, desde o meu último comentário. Então já valorizou, vamos aqui medir, sensivelmente, 50% em 29 sessões. Sabemos que hoje os depósitos a prazo não rendem nada no banco, 0,10 ou até menos, e sabemos que alguns investidores, mesmo que se por pouco dinheiro que colocaram na empresa, estão aqui com valorizações interessantes, porque também acreditaram e correram algum risco. Verificamos que em termos do gráfico, em termos também de análise técnica, estrutura do mercado ascendente, correção, novamente, há aqui uma quebra do seu anterior topo. Verificamos que estamos a negociar acima da média móvel exponencial de 200 períodos, 17,34. Mais bonito em relação às últimas 3 ações aqui partilhadas. Isto é o gráfico mais bonito. Verificamos que o estocástico a entrar em área de sobrecompra. Verificamos também o RSI a criar aqui uma pequena divergência negativa. O MACD, se eu agora melhorar aqui isto, puxar isto aqui para baixo, vais ver que estávamos aqui a negociar acima do ponto de equilíbrio e as coisas estão a começar a melhorar, pelo menos para a empresa, médio, longo prazo. Se analisarmos o gráfico semanal, verificas então o que é que ele fez, onde é que está a média móvel exponencial de 200 períodos pelo gráfico semanal, nos 26,37, e verificas aqui também que eu tenho um objetivo nos 27 aqui mencionados a verdes. Sabemos que esta zona foi anteriormente complexa em 2019 por diversas semanas, vários retestes, várias rejeições, mas o objetivo agora, mesmo entrando nesta área de sobrecompra, será ele atingir este objetivo, um bocadinho acima, lateralizar algumas semanas, ou algumas semanas, porque estamos a ver aqui o gráfico semanal, e depois aproximar-se dos 0,30, 50, eventualmente até um bocadinho mais, aqui muito próximo dos 0,34. Possivelmente não vai fazer logo o rompimento e esperarem aqui o impacto para os 50 cêntimos ou os 0,40, será de forma mais lenta, mas estamos a caminhar de uma forma bastante positiva
nas ações da empresa. Vamos aqui até colocar outra cor. Eu diria que será o cenário mais provável: quebra da média móvel exponencial de 200 períodos, atingir os 0,27, depois começar aqui a lateralizar um bocadinho, depois lançar um movimento aqui para esta zona do 0,30, novamente aqui num momento de pausa, e depois sim é que teremos aqui um novo desafio nesta zona dos 0,37, 0,40 cêntimos por ação. Se analisarmos o gráfico mensal, para teres aqui a perspectiva então macro, verificas, estamos contra as médias móveis, verificamos, estávamos aqui então num fundo, o MACD a criar uma divergência. Se puxarmos assim, tu verificas que fazia fundos cada vez menores e o MACD estava a subir e está praticamente a entrar, ou muito próximo de entrar na zona de equilíbrio, e que já não fazia, ou estaria aqui muito próximo, como fez em 2013, que entrou acima do ponto de equilíbrio. Esperemos então que isso possa suceder, que os próximos meses e anos possam ser interessantes para a empresa, para as ações da empresa, e puxar a cotação. Sabemos que esta zona foi o seu anterior fundo, poderá haver aqui complicações, mas conquistando esta zona, vamos até puxar o gráfico para baixo. O próximo desafio, em termos de longo prazo, seria esta zona e depois esta. Só realmente dependendo dos resultados, de o que é que a empresa vai inventar, desenvolver, também captar interesse por parte de investidores, de publicidade, tudo o que ele poderá realizar de positivo vai certamente impactar nos próximos meses ou anos a cotação da empresa. Poderá levar algum tempo, sabemos que para já, quando é assim, necessita, como anteriormente, o sinal da média móvel exponencial de 34 pela 17 pela 34 períodos, haver aqui um movimento de pausa para relançar movimentos mais sólidos com uma estrutura de mercado ascendente. Estas foram as 4 ações que consideram que poderão gerar aqui oportunidades curto, médio e longo prazo. São ações que, como puderes confirmar, estão escondidas, a maior parte dos investidores não fala nela, mas se forem ações que vão ao encontro do teu perfil, se consideras existirem aqui argumentos válidos para investir, analisa, vê quais são os melhores pontos de entrada e faz então aquilo que achares correto. Desejo-te então bons trades, um grande abraço para todos e aproveitem também para subscrever e dar aqui o apoio ao canal Dinâmica do Mercado para que ele possa crescer e chegar também a cada vez mais pessoas interessadas em investir na Bolsa de Valores em Portugal.